convosco. Irmãos, hoje a gente vai começar uma nova série. O nome dessa série é Pés no Chão. Ela vai durar até o fim desse ano. E a cada domingo a gente vai caminhar por um trecho do livro a primeira carta de Pedro, cujo autor entende-se que foi o apóstolo Pedro, um dos 12 discípulos que caminharam mais próximos a Jesus. O nome dele antes era Simão. Mas ele foi chamado de Pedro pelo próprio Jesus, logo que ele confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí ele se torna, então, a rocha sobre a qual Jesus edificaria a igreja dele. Ele foi líder entre os apóstolos para guiar a igreja primitiva, lá no comecinho. E aí, décadas depois desse acontecimento, Pedro se encontra lá em Roma. E na carta, a gente descobre isso porque na carta de 1 Pedro ele chama o lugar que ele está de Babilônia, que é uma forma mais tradicional judaica de dizer, de nomear uma nação opressora. E naquele tempo era a própria Roma. E lá ele teve auxílio de uma pessoa chamada Silvano para escrever aos crentes gentios que estavam na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E eles estavam sofrendo muita hostilidade e assédio por parte dos vizinhos gregos e romanos. Então, quando Pedro sabe disso, ele escreve uma carta para encorajar os seus irmãos em meio a esse sofrimento. E aí a gente vai entrar então nessa carta. Para isso, ele lembra os ouvintes de quem que eles são, independente de quem um dia eles foram. Esses crentes agora, eles não são descendentes de Abraão. Eles não herdaram ali a fé dos seus pais, mas eles se converteram depois. E Pedro fala sobre quem eles são, ele lembra também dos motivos que eles têm de alegria em meio a esse sofrimento. Aí o apóstolo ele também passa por um momento em que ele sabe dos riscos que eles estão correndo, ele não estava iludido. E por isso ele traz umas formas práticas de como eles podem lidar com esse sofrimento, como lidar com os seus opressores, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que foi amoroso e sofreu até o fim, nas mãos daqueles que o condenaram injustamente. E aí Pedro então ele leva os irmãos numa caminhada muito legal, muito linda, que ele mostra então como usar a oposição que eles estão sofrendo como uma oportunidade para mostrar o amor de Deus e como que eles podem viver os seus dias com os pés então nessa terra e o coração deles nas nuvens, já vivendo uma realidade transformada pelo poder de Deus na vida deles. E por que que a gente vai falar sobre isso? Isso tem tanto a ver com a gente, na verdade, por mais distante que pareça, né? Porque, assim como os destinatários originais dessa carta, nós também, a maior parte de nós talvez não é descendente de judeus. Nós estamos aqui, nós fomos alcançados pelo amor de Deus, através da vida de tantos apóstolos, de tantos servos de Deus que foram além das fronteiras de Jerusalém, como era já o plano de Deus para toda a humanidade. E nós também, como esses irmãos de tempos atrás, a gente vive sob modelos sociais que não estão submissos ao Senhor. Nós estamos sujeitos, então, a sermos opositores no meio delas. E a gente pode, então, compartilhar do amor generoso de Deus para com aqueles que estão ao nosso redor, apesar das circunstâncias, que muitas vezes não são favoráveis. Então, vai ser uma trajetória muito legal que a gente vai seguir juntos. Então, não vamos perder nenhum encontro nosso aqui. Vai ser uma delícia mesmo caminhar por esses textos. E hoje a gente vai começar do começo, que é 1 Pedro, capítulo 1, os versos 1 e 2, que são as saudações de Pedro para os seus destinatários. Aqui ele fala quem que ele é e para quem que ele está escrevendo essa carta. Então, ele diz assim: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo,
Escreva essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Aqui, o apóstolo Pedro, então, ele fala àqueles que vivem como estrangeiros. E quantos aqui já viveram como estrangeiros? É mais fácil, né? Quem aqui já fez uma viagem e passou um tempo longe de casa? Acho que a maior parte de nós. Eu, aos 16 anos, eu estive por 3 semanas lá no sertão de Alagoas para fazer um projeto missionário. E era numa cidadezinha bem pequena, bem pobre. E lá, para tomar banho, era assim: cada um tinha direito a um balde de água. E quanto menos água usasse, melhor. Então eu usava metade. Aproveitava, né? Não estava longe da minha mãe, não tinha ninguém ali para olhar. Então, e eu lembro de um dia que faltou água para tomar banho. Não tinha, acho que o caminhão-pipa não chegou, alguma coisa assim. E aí, depois de então um dia inteiro de sol, todo mundo caminhando naquele calor do sertão, com protetor solar, né, e repelente, e aí ainda vinha a poeira do chão, né, dava aquela empanada, ficava bem nojento. A gente chegou assim para tomar banho e falou, não, então não tem. Aí a gente ficou, E aí, assim, naquela situação, do jeito que a gente chegou, era bem significativo não tomar banho. Tanta gente, assim, né, junto. Mas eu meio que aproveitei que à noite caía a temperatura, dava aquela secadinha no suor. Aí eu dormi daquele jeito mesmo, sem. Eu nem pensei em reclamar. Porque, na verdade, eu tinha me inscrito nesse projeto não para estar num resort. Eu já pensava que, desconfortos podem acontecer, essas coisas, né? Não tinha pensado exatamente nisso, mas podia acontecer. E também ia ser só por 3 semanas, né, que eu estaria lá. Logo, eu voltaria para minha casa, onde tinha banho quente, tinha comida da mamãe, tinha a caminha gostosa. Então, não importava o que eu estava passando lá agora, né, naquele momento. E da mesma forma, cada um de nós, quando a gente passa um tempo longe de casa, a gente fica com algumas privações, tem alguns desconfortos imprevistos que talvez a gente não teria dentro de casa. Mas a ideia de que a gente vai voltar, a gente tem um lugar para voltar, isso consola o nosso coração e nos permite passar pelo sofrimento, pelo desconforto de uma forma tranquila. E essa era a situação metafórica que o apóstolo Pedro desenhou para esses irmãos, que ele evidenciou nessa carta, né? Ele fala: escreva essa carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, se eles viviam como estrangeiros, eles viviam desconforto. Só que muito mais do que um dia fedido sem tomar banho, esses irmãos eles estavam vivendo algo bem difícil no seu dia a dia, todos os dias. Porque eles viviam como estrangeiros, não em um lugar que eles estavam viajando, mas na própria casa deles, no próprio lugar em que eles viviam, no supermercado, no trabalho, dentro de casa. Era uma sociedade de costumes e valores muitas vezes conflitantes com o que eles tinham aprendido em Cristo Jesus. Agora, além dos impostos pesados que eles tinham que pagar, além dos trabalhos forçados, eles também reconheceram que só podiam adorar um Deus. Só havia um Deus verdadeiro. Só que eles viviam num lugar onde todos adoravam a vários deuses. Como eles poderiam falar que só existia um Deus, sem confrontarem as pessoas que eles amavam, sem entrar em conflito com aqueles que poderiam dar para eles talvez algum privilégio, e que no momento em que que as pessoas falassem isso, ia cortar ali os privilégios na hora. Então, e não só isso, né? Essa cultura poderia levar e levou muitos à morte pela sua confissão de que só Jesus é o Senhor, de que só havia um Deus a ser adorado. Fora isso, também tinham outras questões que os crentes começaram a viver que era conflitante com a cultura local. As mulheres, crianças e escravos, eles tinham pouquíssimos direitos, estavam à margem da sociedade.
Mas em Jesus, não existia isso, de diferença entre homem e mulher, de criança e escravo, todo mundo era igualmente valoroso. E se relacionar ali com pessoas desprezadas, se identificar com elas, chamar para a mesma mesa, isso podia trazer algumas consequências difíceis. E a gente não precisa ir muito longe para entender como isso funciona na nossa própria realidade. Não sei se vocês lembram, mas na época das duas eleições, duas últimas eleições que a gente passou, foi bem difícil. Porque cada grupo tinha a sua razão, tinha ao seu próprio ver, maior inteligência, maior habilidade moral. E como era difícil um grupo tratar com amor o outro, sem ser, inclusive, rechaçado pelo próprio grupo de onde vinha, sem ser considerado burro, sem ser considerado menos desenvolvido. Então, a gente entende como é difícil quebrar essas regras sociais que vão se criando, essas hierarquias, e eles, em algum momento, se encaixaram nessas hierarquias e estava tudo bem, mas agora não mais. Agora eles aprenderam que já não existia mais como eles viverem dessa forma, uma vez que eles serviam a Jesus. E Pedro, então, ele entende a dor e o sofrimento que eles estavam passando, de o tempo todo estar em conflito, de já não serem vistos mais da mesma forma que eram antes. E então quando ele se dirige aos irmãos como estrangeiros, ele reforça para eles que o que eles estão passando aqui vai passar e que eles têm um lugar para voltar. Eles têm um lar legítimo. Não é assim, tipo, esse aqui era o meu lar, aí agora eu estou meio que indo de favor ali para o outro, pedindo socorro em algum lugar, quem sabe me aceite, mas não, eles tinham uma casa que era deles mesmos. E o lar deles era com o próprio Deus, o Criador. E Jesus, que venceu esse mundo, receberia cada um deles no seu lar celestial, onde já não ia haver mais choro, não ia haver mais dor, nem doenças, nem desprezo, nem morte. E, e o Pedro também, ele escolhe falar sobre isso, porque esses que não eram judeus, de repente podia surgir uma dúvida, né? Talvez vindo deles mesmos, talvez vindo de outras pessoas. Será que eles têm mesmo direito a adorar a Deus? Será que eles poderiam mesmo ir para o céu? Quer dizer, eles não são filhos de Abraão, né? Mas Pedro deixa muito claro, ele não deixa espaço para dúvida. Ele fala que não importa se eles nasceram ou não descendentes de Abraão, se eles são judeus ou não. O que importa é que eles foram escolhidos. E isso os tornava genuinamente filhos de Deus. Lá no verso 2, em 1 Pedro capítulo 1, diz assim: Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui ele fala várias coisas que a gente pode até destrinchar, porque são muitas em uma frasezinha só. Primeiro ele fala que Deus, Pai, conhecia cada um desses crentes, antes mesmo de qualquer um deles nascer. Então, antes de uma mãe descobrir que estava com uma vida dentro de si, Deus já conhecia aquela vida e antes ele já tinha escolhido, já tinha planos a respeito. Isso é muito doido agora que eu tenho um bebê comigo, eu fico pensando, gente, Deus antes de mim, ele sabia dessa vida, ele conhece, ele tem planos. E, e são planos maravilhosos de pertencer ao Senhor. E todos nós temos histórias, e essas histórias são bem conhecidas por Deus, e Ele sabe. Quando fala assim, né, que Ele de antemão conheceu, tem lugares que falam assim, segundo a sua presciência, segundo o seu pré-conhecimento. Então, quer dizer, tá bom, Deus ele conhece a nossa história antes de ela acontecer. Então Deus, ele conhece a decisão de cada crente de segui-lo.
Ele conhece como que vai se dar a história até o momento em que a pessoa vai crer no Evangelho. Mas não só isso. Também Deus estabeleceu muito antes uma aliança de amor com aqueles que ainda não nasceram e com aqueles que demorariam talvez anos, a vida inteira, para reconhecê-lo como Deus. Deus já tem uma aliança firmada com esses. Isso é maravilhoso, porque isso não depende da nossa trajetória antes. Pedro está falando assim: olha, independente de quem vocês foram, independente de como vocês foram criados, quem são seus pais, uma vez que vocês reconhecem Jesus como Filho de Deus, vocês têm que saber que Deus sonhou com vocês. O Senhor conhece e Ele escolheu estar com vocês. E então a mensagem, ela é bem essa. Existe um único Deus, Criador de céus e terra. Ele é justo, bom e verdadeiro. E nós, como humanidade, nós não o reconhecemos. Nós resolvemos dar as costas para Ele e passamos a viver à mercê da nossa própria justiça falha. Nós resolvemos viver atrás do nosso próprio egoísmo, da nossa maldade, vivendo em rebelião contra Deus e a sua lei. Então nós somos todos dignos de condenação. Mas Jesus, que é Filho de Deus, Ele veio ao mundo como homem. Ele em carne, mas perfeito, sem pecado. Se sacrificou no meu e no seu lugar para nos livrar dessa condenação. E Jesus, Ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E hoje Ele está vivo com Deus Pai. E agora essa obra de redenção está completa, está concluída. Não existe mais nada que a gente precise fazer. Um dia, esse dia vai chegar, ninguém sabe a hora, mas esse dia vai chegar, em que céus e terra serão restaurados, restabelecidos, o diabo e seus anjos serão condenados, e todos aqueles que crerem no Senhor Jesus e o receberem como Senhor de suas vidas, entrarão no descanso eterno, reinarão com Ele em uma nova terra de paz, justiça e alegria, sem dores, sem sofrimentos, nem doença, nem morte. Essa é a mensagem. Se um dia você creu nisso, se você quiser crer nisso hoje, você saiba que é porque o Senhor te amou. Não é porque deu uma virada de chave no nosso cérebro, que os neurônios juntaram de um jeito que aí a gente entendeu. É porque o Senhor amou a gente. E Ele nos escolheu para fazer uma aliança de amor conosco antes de que a gente existisse. Imagina que maluco isso. O momento em que as mães descobriram os bebês nas suas barrigas. Eles já estavam destinados a conhecer o Criador. O Senhor já tinha escolhido. Isso é lindo. E essa é uma obra que Pedro fala que não é só de Deus Pai, é em conjunto com o Espírito Santo, aquele que nos convence da verdade, é aquele que nos transforma o coração, nos permite olhar assim para aquela vida que a gente tinha antes e falar: nossa, nada a ver. Nada a ver, agora eu quero é Deus, agora essa lei do Senhor é preciosa para mim. E dia após dia o Espírito Santo nos capacita a viver além do que a gente imaginaria. Perdoando aqueles que nos perseguem, amando aqueles que não nos amam, oferecendo generosidade quando até a gente sente falta. O Espírito Santo nos capacita. E ainda ele fala que a purificação pelo sangue de Jesus Cristo com o seu sangue derramado naquela cruz, Ele lavou os nossos pecados de uma vez por todas. E quando a gente recebe a Cristo, já está tudo resolvido, está lavado. Mas também, dia após dia, quando nós erramos o alvo, existe perdão para nós. Existe reconciliação com Deus. E é por isso que o apóstolo Pedro ele termina então essa saudação, que é tão curtinha, mas tão significativa, falando assim: que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Outras versões dizem: graça e paz lhes sejam multiplicadas.
É por isso que ele pode dizer isso para esses irmãos que estão cansados, que estão sofrendo, que estão vivendo uma realidade indiscutivelmente difícil, reconhecivelmente difícil. É porque existe algo que foi feito para hoje, que nós podemos viver. Essa paz com Deus, essa alegria de estarmos libertos do medo da morte, o medo de, de sermos julgados, o medo do que pode acontecer com esse corpo, o que vai acontecer com a minha reputação, porque nós temos uma herança eterna, nós temos um lugar para onde nós vamos assim que fechamos os olhos, que é diante do Deus, Criador de céus e terra, que nos ama profundamente. Graça e paz são multiplicadas hoje para mim e para você, que cremos em Jesus. Nós vamos entrar então com ousadia e com liberdade na doce e amável presença de Deus a cada dia. Amém, irmãos? Lá vamos encontrar descanso, consolo, direção e renovo da alegria, mesmo nos desafios que a gente vive a cada dia. E olha como é incrível isso, né? Porque Pedro fala que o sofrimento, os desprezos e as perdas, elas são por enquanto somos estrangeiros, enquanto estamos nessa terra. E como é interessante isso, né? Porque é importante nós sermos conscientes de que somos estrangeiros nessa terra. Porque seguir Jesus deve mesmo confrontar a nossa própria vida, deve confrontar os nossos valores, as nossas ideias, a nossa justiça. E também confronta os valores da sociedade em que a gente vive. Então existe desconforto se a gente se sente confortável demais com a forma que a gente vive, se a forma de a gente ver o mundo não nos incomoda assim a injustiça que nós vemos, não nos incomoda a natureza sendo deteriorada, não nos incomoda as pessoas vivendo à margem da sociedade, é porque a gente perdeu a noção do reino de Deus, a gente perdeu de vista a obra redentora de Jesus Cristo. Então é importante a gente se sentir estrangeiro. Nós perdemos o vislumbre do reino de Deus que vem com cura, com beleza, com amor, que coloca pobres e ricos na mesma mesa, coloca idosos, crianças, faxineiros e milionários para comer à mesma mesa. Isso aqui a gente não está vendo aqui. Isso nos incomoda. A gente precisa viver essa forma de vida. E então a gente pode ser encorajado, assim como Pedro estava encorajando os nossos irmãos lá atrás. Nós também podemos ser encorajados hoje a ter ousadia de viver esses desconfortos. Pode sentir, é para sentir essa dor, é para sentir esse desconforto. E a gente precisa ser corajoso para isso. É tão mais fácil fechar os olhos. Mas tenhamos ousadia de viver o reino de Deus aqui na terra, hoje. Esse corpo, o dinheiro que a gente tem, os privilégios, tudo isso vai passar. E enquanto não chegamos no lar, vamos encorajar uns aos outros. Ouvir o que cada um de nós tem a dizer, quais são os desafios que nós temos vivido no nosso trabalho, mesmo dentro da nossa própria casa. Como, como viver o Evangelho de verdade, na prática, sem abrir mão de nada do que Jesus diz para nós, mesmo que isso venha confrontar. Vamos nos ouvir uns aos outros, orar uns pelos outros, nos encorajar, falar, irmão, vale a pena, vamos viver isso. Nós somos estrangeiros, isso aqui vai passar. Continua firme, irmão. E, e vamos nos lembrar também que Deus optou por nós. Ele escolheu nos amar. Eu e você não estamos aqui porque a gente decidiu entrar numa furada, a gente decidiu entrar num estilo de vida meio esquisito para esse mundo. A gente está aqui porque Deus nos amou, Criador de céus e terra. Antes que você pudesse dar uma respiradinha no ar. E eu vou encerrar aqui lendo Efésios 1, de 3 a 6. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença.
em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Vamos desfrutar disso, irmãos? Vamos orar então. Pai, nós te louvamos, bendito seja o Senhor, porque o Senhor nos amou profundamente, Pai. Deus, nós ouvimos as boas novas do Evangelho, papai. Nós ouvimos, Senhor, que o Senhor veio a nós e nos escolheu, papai, nos redimiu com o sangue de Jesus. E nós cremos, não porque nós somos bons, não porque nós somos inteligentes, porque alguma coisa aconteceu na nossa cabeça, papai, mas nós cremos porque tão somente fomos amados por Ti, Pai. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. E nós pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos fortaleça, Deus, fortaleça a mim e a cada um dos meus irmãos, para que a gente possa, Deus, caminhar em santidade, para que o Seu nome seja conhecido, para que o Seu reino venha nessa terra, confrontando os nossos modelos, Deus, de justiça, confrontando, papai, a nossa realidade. E, Senhor, ainda que isso nos traga vergonha temporária, ainda que isso nos traga desprezo momentâneo, Pai, que os nossos corações estejam firmes no Senhor. Que nós possamos nos fortalecer em amor, sabendo quem somos, sabendo que isso aqui passa, papai, sabendo que em Ti, Senhor, nós temos graça e paz sendo multiplicadas hoje para nós. Deus, derrama sobre a Tua igreja, então, essa graça, essa paz, seja ela multiplicada em nosso meio, que a gente possa viver verdadeiramente isso, usufruindo tudo que o Senhor tem para nós hoje, Senhor, enquanto não chegamos no lar, Pai. Nós Te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós Te amamos, Deus, em nome de Jesus.